Porque todo mundo diz que tem uma fé, mas cada um tem um tom de fé, e nós precisamos saber qual é o nosso tom de fé. Tem fé fraca, tem fé forte, tem fé inabalável, tem fé ousada, tem fé sem obras, tem muitos tons de fé. Boa noite, pessoal. Leia aqui, por gentileza. Mais uma vez, 1, 2, 3. Bispo, eu nunca deixei de acreditar. Vamos ver. Eu vou simplificar meu sermão aqui, e eu já vou acelerar o processo. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em João 11. João 11. Homens, sábado próximo, nosso próximo encontro dos valentes, próximo encontro dos homens. Hoje ainda alguém estava compartilhando um testemunho comigo. O último encontro dos homens aí, tinha um homem que estava separado e a mulher não queria ver nem pintar de ouro. E o tema do último encontro foi com base naquela história de Davi, e a oração foi: você vai recuperar tudo. E ele se agarrou àquilo, ele acreditou. E aí ele estava compartilhando que o impossível aconteceu. Ele recuperou. Ele recuperou o que parecia que era impossível recuperar. Foi restaurado o casamento dele, justamente porque ele acreditou na palavra, né? No poder da palavra. Então, sábado próximo, nosso próximo encontro de homens, e às 15 horas, com o tema Crer além da esperança. Homens de fé creem além da esperança, vivem promessa, cumprimento de promessas, e é isso que nós vamos trabalhar. João 11 diz assim, havia um homem chamado Lázaro, era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor, enxugara os pés com os cabelos. Gente, vocês se lembram que na verdade esse perfume que ela derramou sobre Jesus foi como uma oferta, ele correspondia a um ano de trabalho, o valor de um ano de trabalho, do trabalho braçal de um trabalhador. E ela derramou como oferta sobre o Senhor e enxugou. Essa era uma família que tinha um relacionamento, diga comigo, tinha um relacionamento com Jesus. Jesus amava essas pessoas, e diz assim: então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Tem uma coisa muito interessante aqui, eu vou pontuar, tá? Vamos pontuando. A primeira coisa, não foi a última, a primeira que elas fizeram foi correr até Jesus e avisar Jesus do problema. A primeira. Isso faz a diferença? Sim ou não? Sim ou não? Porque geralmente na prática não é isso. Geralmente na prática eu vou correr e tentar todas as alternativas que eu tiver. Quando não tiver mais jeito, eu procuro
a solução em Jesus. E esse é o problema. Às vezes, de vez em quando eu falo para algumas pessoas, eu falo assim, vocês deixaram ir longe demais, precisava ter ido tão longe. E geralmente, por que se demora tanto? Alguns dizem que tem várias razões, né? Para mim, algumas estão muito ligadas ao orgulho, outras à incredulidade, eu realmente não acredito. Então, por isso, às vezes, a gente vai se agarrando e deixando. Se der certo de alguma forma, eu vou deixar para a última ocasião para eu buscar o Senhor, né? Se nada der certo, eu busco ao Senhor, e esse é um erro, porque ele não deveria ser seu último recurso, ele deveria ser o primeiro recurso. É isso que resolve, nos poupa de muitas dores e aflições. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Diga comigo, tudo é para a glória de Deus. E olha que coisa interessante, né? Jesus já disse, olha, isso aí não é para destruição não, isso aí não é para desgraça não vai acabar em morte não, é para a glória do Senhor. Mas daí acreditar, Jesus amava Marta, irmã de Lázaro, e Lázaro. Então, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Estes disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Diga comigo, quem anda no dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Na verdade ele está falando dele mesmo, né? Quem anda na luz não tropeça, quem anda na luz, quem anda em Cristo não tropeça, pois vai ver com clareza, vê com clareza tudo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Diga comigo, adormeceu. Você sabe que crente não morre, adormece, né? Dorme. Sabe disso ou não? Sim ou não? Crente não morre, ele dorme. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar? Jesus tinha falado da morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Aqui mostra que os discípulos ainda não compreendiam plenamente, e tem uma coisa interessante, né? Nós precisamos entender a linguagem do céu, porque o céu tem uma linguagem. Nós precisamos aprender a falar a linguagem dos céus. Inclusive, por que é tão importante a gente estudar e como discípulos do Senhor, aprender sobre o vocabulário do Senhor e fazer do vocabulário do Senhor o nosso vocabulário? Porque tem muitas coisas que nós falamos hoje que você nunca verá no vocabulário do Senhor. Não dá, não tem jeito, não consigo, isso não é possível. Isso não existe. Isso não acontece. Você não vai ver no vocabulário dele. Aliás, não existe Jesus fazendo um culto fúnebre. Ou seja, dando nenhuma situação por encerrada. Não existe situações que ele deu, acabou, isso aí não tem mais o que fazer. Quem dá a situação por enterrado somos nós. Quem dá por definitivo somos nós. E aí, diz assim, então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente. Olha que coisa que parece estranho, né? Ele morreu e você está contente para o bem de... Hã? Ele morreu e o senhor está contente pelo bem, pelo nosso bem? É. Você sabe por quê?
quando a gente enxerga as coisas de forma superficial, quando a gente enxerga só o natural, então a nossa ótica, a gente vê o problema ou vê a situação como uma tragédia, como uma desgraça. Quando na verdade a gente deveria pensar assim, mas por que tudo isso? Né? Ou para quê, melhor dizendo, para que isso está acontecendo? Para que eu cresça, para que eu evolua, para que eu amadureça, para que se manifeste a glória de Deus na minha vida? Para quê? Para que tudo isso? Porque quando nós olhamos só o natural, nós não conseguimos entender. É como a gente volta lá atrás. Hoje vocês já estão aqui, quantas pessoas já passaram por essa igreja só hoje? Mas por que vocês estão aqui? Porque, como a gente sempre diz, esse lugar nasceu no momento de dor. Esse lugar nasceu dentro de um quarto de hospital. É lá que nasceu. No momento do que parecia uma desgraça, uma tragédia. E aí você olha de lá para cá, quantas coisas aconteceram, olha de lá para cá, quantas pessoas foram abençoadas, aquela dor foi transformada num propósito. Lembra da frase? Não é o que acontece conosco, é a resposta que nós vamos dar ao que acontece? Sim ou não? O que eu vou fazer? Como é que eu vou reagir? Que resposta eu vou dar? Jesus olha e fala, eu estou contente que isso aconteceu, porque agora vocês vão ver a glória. Vocês terão uma experiência que vocês ainda não tiveram. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Quer dizer, ele morreu agora, nós vamos para lá para morrer também. Mas não está falando de forma positiva não, é o incrédulo Tomé. É o incrédulo. É aquele o inconveniente que abre a boca para falar o que não deve, o inconveniente que só fala de forma negativa, o inconveniente que diz assim, eu não acredito nisso, eu só acredito se vê. Eu não acredito. Eu não acredito que as coisas podem ser assim. Até quando falaram que Jesus ressuscitou, ele foi o primeiro que disse assim, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Aí, você vê que Jesus não estava lá, né? Quando Jesus ressuscitou, de repente ele estava trancado dentro de uma casa e Jesus passa pela porta, passa pela parede com tudo trancado. Imagina que susto que esse povo tomou. Tudo fechado, destravado, de repente Jesus aparece lá dentro. E ele chega e fala assim, olha aqui Tomé. Já foi em Tomé. Já foi em Tomé. Olha aqui, ó. Você só acredita vendo, né? Veja. Eu sou o mesmo. Bendito, bem-aventurado, abençoado. É os que não viram mais? É os que não viram mais? Todo mundo quer ver para crer. Mas isso não é fé. Eu preciso crer para ver. Se você precisa ver para acreditar, então você não precisa de fé. Eu preciso de fé para acreditar, para ver. É o contrário. Por isso que a gente sempre diz, né? Tem uma palavra que nós falamos ontem, presta atenção. Quem não estava aqui ontem? Tem uma palavra que nós falamos ontem, olha como é interessante, depois eu leio um pedaço sobre ela. E principalmente numa determinada tradução, a Bíblia diz assim, cuidado com os especialistas, não ouça o que os especialistas estão dizendo. Por quê? Você escuta muitas coisas, o povo está lá na Babilônia, está cativo, exilados na Babilônia, talvez acreditando, sem sonhos, sem projetos, e o Senhor manda uma carta para aquele povo na Babilônia, e diz assim,
a eles: olha, eu vou abençoar vocês, mas construa casas nesse lugar, more nelas. Repita essa frase comigo: plante árvores frutíferas e comam dos seus frutos. Agora, olha que coisa: casem-se, oriente seus filhos a se casar, construam, avance, prospere, não diminua, cresçam e não diminuam. Só que se você for pensar, né, e ainda o Senhor vai, não dê ouvido aos especialistas que estão aí, nem aos profetas que estão aí. Como é que pode você, num tempo de crise, num tempo de escassez, estando num lugar que você não gostaria de estar, num tempo difícil, aí vem o Senhor e diz: construa casa nesse lugar, plante árvores frutíferas nesse lugar, não pare de crescer, não pare de evoluir. Você vai plantar agora, porque tem gente que diz assim: eu vou plantar, quando eu vou comer disso? Se não plantar, nunca. Não é verdade? Se não plantar, não vai comer nunca. Mas se plantar, vai comer mais rápido que imagina. É óbvio que nenhum plantio que você faz, você planta hoje, você colhe amanhã ou daqui a 30 dias. Ninguém vai colher daqui a 30 dias. Mas qual é a mensagem que o Senhor está dando? Olha, vocês estão nesse lugar, não é o lugar que vocês gostariam de estar, mas continue crescendo. Construa, edifique-se nesse lugar, plante nesse lugar, aumente nesse lugar, evolua nesse lugar. E mais, vocês estão nesse lugar que vocês não gostariam de estar, mas ore por esse lugar, porque a prosperidade de vocês depende da bênção desse lugar. Opa! A prosperidade de vocês depende do quê? Da bênção deste lugar. Se eles dissessem assim: eu não quero estar na Babilônia, eu não quero estar nesse lugar, não quero estar nessa cidade, esse lugar não é para mim, eu não sou daqui. O Senhor está dizendo: ore por esse lugar e abençoe esse lugar, porque a bênção de vocês depende da bênção desse lugar. O que geralmente as pessoas fazem isso? Eu odeio este lugar, eu detesto este lugar, eu não quero estar nesse lugar. E o que faz? Deixa de crescer. Não está entendendo, né? Sim ou não? Está entendendo ou não? Olha que direção incrível. E o que o Senhor estava dizendo? Eu vou abençoar vocês nesse lugar. Vocês vão crescer nesse lugar. Amanhã vocês vão voltar para a terra de vocês, mas enquanto vocês estiverem aqui, vocês serão abençoados aqui. Vocês terão vida aqui. Porque se a pessoa está num lugar com a cabeça no outro lugar, você acha que ela vai crescer? Sim ou não? Não, fala a verdade, vamos pensar juntos aqui. Você tem cabeça para pensar, vamos pensar. Não é culto religioso, tá? Nós precisamos de fé para tudo. Você não cresce sem fé, você não evolui sem fé, você não planta sem fé, você não dá passos de fé. Eu queria que Deus falasse uma palavra para mim. Estava lá os profetas profetizando um monte de baboseiro, o Senhor falou: não escuta esse povo não. Não falei com nenhum deles. Você sabia disso ou não? Meio evangélico é viciado em profecia. Meio evangélico é viciado em profecia. Eu queria que Deus me desse uma palavra. A palavra está vindo todo o tempo. Os profetas estavam lá profetizando para o povo e o Senhor falou assim: não dá ouvido neles não. Eu não falei com nenhum deles. Não falei na boca de nenhum deles. Para nenhum deles eu falei. Inclusive eles vão sofrer o dano aqui. Eles vão gemer aqui. Porque o que eles estão falando vai voltar contra eles. Fala mesmo, Jesus. Pois, Isaías diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor.
Diga comigo, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Diga aí, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Às vezes a gente acha que a gente pensa grande. Os meus pensamentos são, como o céu está tão elevado, tão acima da terra, assim são os meus pensamentos. A incredulidade tem matado a vida espiritual de muitas pessoas, arruinado pessoas, negócios, famílias, deixando pessoas sem avanços. Nós precisamos aprender a pensar e ter reações maduras na fé. Como é que nós fazemos? Olha que coisa que contraria, né? Olha que coisa que contraria. As pessoas estão lá na Babilônia, lugar, talvez... Qual é a tendência quando você está num lugar que você não gostaria de estar? Parar de sonhar, né? É ou não é? Eu não estou aqui, meu coração não está aqui, eu não sou daqui, para que eu vou fazer planos para esse lugar? E vem um senhor e diz assim, construa casa nesse lugar, plante vinhas nesse lugar, plante árvores frutíferas aqui, casem-se, oriente seus filhos a se casar. Sabe por quê? Ele termina lá em Jeremias 29, que todo mundo ama. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. São pensamentos de bem, para dar a vocês um futuro, prosperidade e um futuro. Sou eu. Esquece quem está falando aí, não dá ouvido a quem está falando. Já parou para pensar, se a gente for escutar as notícias que nós estamos vendo, você vai fazer alguma coisa aqui ou não? Sim ou não? Se nós formos pelos noticiários que estão aí, o que nós vamos fazer? Nada, parou, acabou. O que vai sobrar para os pobres mortais? Não é verdade? Se os grandes está tudo... Mas, quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos, está tudo certo. Está tudo certo, gente. Não, bispo, está tudo errado. Não, está tudo certo. Está tudo certo. Geralmente, quando Deus queria trabalhar com o povo, Ele levantava uma liderança que não era boa para estar sobre esse povo. Sabia disso ou não? Agora, a questão é o seguinte, eu respondo pela minha fé, eu sou cidadão do reino. Se Deus, lá no meio da Babilônia, o Senhor está falando para o povo, construa, eu vou abençoar vocês, sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês, eu vou abençoar vocês. Bispo, eu não estou entendendo nada. Está sim, eu estou em Lázaro e estou voltando aqui, estou em Lázaro e estou vindo aqui. Está comigo aqui ou não? Sim ou não? Então vamos continuar na fé de Lázaro, vamos voltar. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há quantos dias? Quer dizer que ele estava morto há quantos dias? Quantos? Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, uma caminhadinha ele estava lá, mas ele não foi propositalmente. Você que é uma pessoa que treina, eu sei que você caminha mais de 3 quilômetros por dia, não caminha? Sim ou não? Sim ou não? Eu sei, teu físico fala para mim. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, diga comigo em voz alta, diga Senhor, vírgula. Qual é essa palavrinha que está aí? Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se a gente ouvir assim, de forma superficial, a gente fala, poxa, bela fé, uau, ela acreditava que se Jesus estivesse lá, ele não teria morrido. Parece que é fé, não é fé.
Esse é um tom de fé, e hoje daqui a pouco eu vou mostrar para você que cada um tem um tom de fé, e você precisa descobrir qual é o tom da sua fé. Porque todo mundo diz que tem uma fé, mas cada um tem um tom de fé, e nós precisamos saber qual é o nosso tom de fé. Tem fé fraca, tem fé forte, tem fé inabalável, tem fé ousada, tem fé sem obras, tem muitos tons de fé. Aí ela vem e diz assim: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está dizendo assim, ó, se o senhor tivesse chegado a tempo, dava para fazer alguma coisa. Como o senhor não chegou a tempo, agora não há o que fazer. Eu acredito que era possível, o senhor podia fazer alguma coisa se o senhor tivesse chegado 4 dias atrás. Mas depois de 4 dias não tem mais o que fazer. Está entendendo ou não? Então eu acredito que o senhor poderia ter feito, eu acredito que poderia essa porta ter aberto enquanto havia tempo, eu acredito que o senhor poderia ter feito alguma coisa enquanto havia possibilidade, eu acredito que aquele negócio poderia ter sido fechado se... Esse é o problema. Esse é justamente o problema. Eu vou na igreja, eu oro, mas eu estou no si. Eu vou na igreja, eu busco, mas eu estou no si. Se tivesse acontecido o mês passado, se tivesse acontecido o ano passado, se tivesse... o senhor não chegou lá proposital. O senhor queria fazer algo maior, curar. Não, curar ele já estava acostumado, todo mundo estava acostumado a ver cura. Ele queria fazer algo maior ali, ele queria operar algo maior, não era só curar. Diga, havia um propósito maior. Diga comigo, se Deus não fez ainda, é porque há um propósito maior. Agora, qual é a resposta que eu vou dar? Aí ela vem e diz assim, 22, mas sei que mesmo agora, tu dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, diga comigo em voz alta, diga, seu irmão vai ressuscitar. Você acha que agora ele entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Não. Vocês estão com medo de falar ou vocês não estão... Você acha que agora ele entendeu ou não? Não. Ela disse, eu sei que o meu irmão vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei. Aí vem Jesus e diz assim, 24, eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse, diga comigo, eu sou a ressurreição e a vida. Ah, que coisa forte, vai lá, vai bem forte, diga comigo, eu sou a ressurreição e a vida. Diga, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Diga, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Oh meu Deus, sabe o que Jesus está dizendo? Está dizendo assim, eu sou a ressurreição, não precisa esperar, eu sou o agora. Diga comigo, eu sou o agora. Não, eu não sou o futuro, eu não sou a ressurreição do último dia, não, eu sou a ressurreição, eu sou o milagre agora, eu sou a vida agora. Porque quantas pessoas estão esperando viver algo glorioso somente para o futuro? Quantas pessoas estão esperando viver o sobrenatural somente na glória? Ele está dizendo, eu sou o agora. Eu sou a ressurreição de hoje, eu sou a vida de hoje. Não, você não precisa esperar a ressurreição, eu sou agora, é para você agora, vai viver agora, você verá agora. Está entendendo ou não? Diga, Jesus é agora. Diga, é a vida é agora. Diga, é ressurreição agora. Diga, é milagre agora. Então cuidado com o tom de fé. Cuidado com o tom de fé, porque nós podemos praticar um tom de fé. Elas eram amigas de Jesus, Jesus gostava delas, mas elas acreditavam somente
tem tons de fé. Você sabe que Jesus já tinha ressuscitado 2 pessoas, né? Só que um até estava a caminho, a filha do Jairo, ele estava a caminho. Tem uma outra que também, um outro garoto que ele estava no caminho, estava passando o cortejo. Então quer dizer, se o senhor estava a caminho é fácil, se é um defunto que foi 2 horas é fácil, mas um de 4 dias não dá, né? Está processando aí ou não? Sim ou não? Você crê no Deus de agora ou no Deus de ontem, de 2000 anos atrás? De quando? Cuidado, só que você tem que pregar isso para você. Você crê num Deus de agora, que faz hoje, que faz agora, ou um Deus que operou há 2000 anos, o Jesus de 2000 anos atrás? Isso é tudo muito lindo, mas isso acontece, que de vez em quando aparecem umas pessoas que falam assim, não, é delicado, né? Mas o pessoal está preso a uma história de um cara que passou por aqui há 2000 anos atrás. Já viu isso ou não? Um cara que passou por aqui por 2000 anos atrás. É aquela história, né? Não sabe, por não ter relacionamento, ele se esqueceu que o cara morreu e ressuscitou. O cara não está morto, está vivo. Está entendendo ou não? Ele não está morto, ele ressuscitou. Aliás, ele é o único que ressuscitou. Ele é o único. E está vivo, né? Porque ressuscitar, você sabe que na morte dele, 500 ressuscitou, né? Mas o resto morreu. Depois morreu de novo. Ele é o único que está vivo. Ela respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, lhe disse, o mestre está aqui, está te chamando. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu. Os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse, diga comigo, diga, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O mesmo se. A Bíblia fala dos tons de fé. Diga comigo. Fé pequena ou fraca? A Bíblia fala, eu vou ler para você. Que embora genuína, ainda precisa ser fortalecida. Muitas vezes é caracterizada por dúvidas, diga comigo, dúvidas e falta de confiança plena. Mateus 17, 20 diz assim, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Sabe por que vocês não conseguiram expulsar esse demônio, meu filho? Porque a fé que vocês têm é pequena. Sabe por que vocês não conseguiram botar esse capeta para correr, meu filho? Porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta montanha, vai daqui para lá e ela irá, e nada lhe será impossível. Aceite o que é fraco na fé. Diga comigo, aceite o que é fraco na fé. Olha para quem está do teu lado e fala assim, eu vou te aceitar com mais paciência agora. Mas pode olhar para ele e falar assim, mas trata de fortalecer, viu? Não vai dar para carregar muito tempo. Diga comigo, fé inabalável é aquela que permanece firme independente das adversidades. Essa fé
está fundamentada e enraizada na confiança total, sem vacilar, mesmo em situações extremas. Diga comigo, ora. Diga, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Diga aí, a prova das coisas que não vemos. A fé é o quê? A fé é o quê? A fé é o quê? A certeza inabalável, a convicção, a plena convicção. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque quem duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Qual é a sua? Qual é a sua? Já li, fé pequena, fraca, fé grande, fé inabalável. A fé grande eu li para você? Não? Fé grande é mencionada quando uma pessoa demonstra confiança inabalável em Deus, mesmo diante das circunstâncias desafiadoras. Jesus elogia a fé de algumas pessoas que tiveram confiança em seu poder de maneira extraordinária. Lembra do centurião? O centurião vai lá para Jesus e diz assim: Senhor, eu preciso, meu servo está extremamente enfermo, eu preciso que o Senhor vá curá-lo. O Senhor falou, eu vou lá. Ele falou, opa, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, basta uma palavra do Senhor e meu servo será curado lá. Libera a palavra aqui que vai acontecer lá. Amém? Olha, ele falou, não precisa não, pode falar aqui, ó, vai acontecer lá, com apenas uma palavra do Senhor, vai mudar lá, vai acontecer lá. O Senhor falou, uau, nem Israel vi tamanha fé, não vi tamanha fé aqui no meio desse tanto de religioso. Que fé! A Bíblia também fala sobre a fé que é provada ou testada, onde a pessoa precisa demonstrar sua confiança em Deus através de dificuldades e situações difíceis. Esse tipo de fé é fortalecido através dos testes. 1 Pedro diz, esses têm resultado em grande alegria, embora agora, por um pouco tempo, se necessário, vocês tenham sido contristados por várias provações. Essas provações têm como objetivo provar a autenticidade da sua fé. Vamos lá, em voz alta, diga comigo, essas provações têm como objetivo provar a autenticidade da sua fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo sendo refinada pelo fogo. Tiago 1,3 diz, porque vocês sabem que a prova da sua fé, diga comigo, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Qual é o tom da sua fé? Que tom de fé você tem? Diga comigo, a fé sem obras é aquela que não é verdadeira ou completa. Fé genuína deve se manifestar em ações. Aqui, a fé é retratada como algo que precisa ser acompanhado por ações, para ser verdadeira e eficaz. Tiago 2,17, diga comigo, assim também a fé, se não tiver obras, por si só, o que está escrito aí? Um cadáver de fé. Fé sem obras é morta. Fé sem, ai, minha fé é tão grande, o que você faz com ela? O que você faz com essa fé? Ela está te levando para onde? O que ela te move a fazer? Você ora por você, você ora pelos seus negócios, você ora pela sua casa, você ora pela sua família, você unge, você faz corrente de oração, você jejua. Porque fé sem obras é a mesma coisa que nada, é um defunto. É um defunto. Percebe que todo mundo fala assim, eu tenho a minha fé, ok,
Todo mundo tem tons de fé. Qual é a sua? Nós precisamos responder, qual é o meu tom de fé? A minha fé é uma fé inabalável, a minha fé é uma fé sem obras, a minha fé é uma fé grande ou não, é uma fé pequena, porque eu não estou conseguindo romper com pequenas coisas. Qual é o meu tom de fé? Se é para a gente se sintonizar, se localizar e subir o tom. Está entendendo? Porque às vezes a gente fala assim, eu acredito, mas o que eu estou fazendo com esse acredito? Quais as orações que eu tenho feito? Quais os passos de fé que eu tenho dado? Eu oro, quais são as declarações que eu tenho feito? Quais são as declarações, as orações que eu tenho feito, as palavras que eu tenho liberado no mundo espiritual? Porque tem pessoas que a gente mal cumprimenta, ela faz assim: oi, tá tudo bem? Ai, é difícil, né? Uma luta. Tem uns que a gente já começa a ficar com medo de cumprimentar, né? Vai que resolve te contar. É ou não é? Se eu te contar a minha vida, meu filho, você não sabe o tamanho da luta que eu estou. Só Deus sabe. Não é qualquer um que aguenta o que eu aguento, não. Você entendeu? E essa fé é com mérito ainda. Se eu te contar a minha história, se eu te contar pelo que eu tenho passado, não é qualquer um que... Eu sou muito forte. E a gente começa a falar como se fosse uma vantagem. Mas o que esse muito forte está me fazendo fazer? O que esse muito forte está me levando? Quais as minhas ações? Está entendendo ou não, gente? Sim ou não? Gente, para a muralha de Jericó cair, foi preciso o Senhor fazer o quê? Dar a direção para eles fazerem o quê? Para fazer o quê? Quantos dias rodeando? Quantos dias? E naqueles dias eles iam fazer o quê? Calado, falando, como? Calado, em espírito, em espírito, em espírito. Fala, não fala não, porque se falar, você já falar 40 anos, aí fala besteira. 40 anos vocês vêm abrindo a boca e falando o que não der, por isso vocês não entraram na terra. Então fala, rodeia, rodeia. E no sétimo dia, gente, no sétimo dia, quantas vezes era? Colocar mais força na reta final, mais força, intensificar ainda mais, colocar ainda mais força, porque era 6 dias, no sétimo, 7 volta. E aí depois, agora grite com fé que a muralha vai cair. Quais os passos que você dá ao redor das suas muralhas? Quais as orações que você faz? Quais as unções que você faz? Hã? Não, bispo, não faço. Então reavalie o tom de fé. Analise o tom de fé. Por quê? Fé salvadora é a fé em Cristo como Senhor e Salvador, essencial para a salvação. Essa fé é o princípio do relacionamento com Deus, é a base para a justificação. Fé salvadora é a confiança em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Essa fé é maravilhosa? É. Tem gente que bate no peito e diz assim, eu só estou preocupado com a minha salvação. Ok, perfeito, respeito isso. Essa talvez de tudo que você tem, essa você não pode perder. Só que não se esqueça que Lázaro foi um mendigo que vivia à porta do rico, desejando comer da migalha que caía da boca da mesa do rico. Ele morreu, ele foi para o céu, mas aqui na terra ele viveu uma vida miserável. Não se esqueça disso. Inclusive, essa é a origem daquela palavra que muitos já ouviram e nunca souberam de onde ela era. Fé lazarenta. Já ouviu fé lazarenta? Sim ou não? Quem já ouviu? Levanta a mão. Essa fé lazarenta, fé de Lázaro. Quem foi Lázaro? Mendigo, viveu à porta do rico.
desejando comer da migalha caía da mesa. Agora, você fala assim, mas quando ele morreu, mas o problema é a riqueza? Não, porque quando ele morreu, ele foi recebido por quem, né? Na glória. Foi pobre ou foi rico? Teve um relacionamento incrível com Deus ou não? Sim ou não? Chamado amigo de Deus, meu filho. Chamado amigo de Deus. Teve fé para salvação, mas gemeu. Teve fé para salvação, foi salvo. Graças a Deus foi salvo. Porque a coisa mais importante na vida de um homem é a sua salvação. Agora, ninguém quer simplesmente a salvação e viver na porta de alguém mendigando, gemendo, cães lambendo as suas feridas. Ninguém quer essa vida, quer? Sim ou não? Então tem pessoas que dizem assim, mas Deus sabe da minha fé. Ok, mas espera aí, tem tons de fé. Ele teve um tipo de fé, ele foi salvo, porém, fé só para salvação, ponto. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, diga comigo, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um dom gratuito de Deus. Lembra daquele versículo, meu povo foi destruído por falta de conhecimento? Sim ou não? Não, o importante é minha salvação. Eu também acho. Mas junto com a salvação vem muito mais. A salvação engloba muito mais. Agora, nós precisamos viver uma fé completa. É verdade ou não é? Sim ou não? Não, mas bispo, o que eu faço na prática? O que eu faço na prática? Como é que eu faço? Que tipo de oração? Espera aí, a minha fé, ela tem que ser uma fé ativa. Eu oro, nós estamos aqui numa reunião vida profissional, não é? Sim ou não? Quais as declarações que você faz pelo seu negócio? Quantas vezes você hoje, no mês, o seu negócio? O que você profetiza sobre ele? Eu não faço, bispo, porque eu não... Porque se a única fé que a gente pratica é aqui dentro da igreja, ela é deficiente. Porque essa luz vai ter que brilhar lá fora. Nós oramos, profetizamos, ungimos o lugar, nós declaramos sobre o lugar. Oração é específica. Quando Bartimeu saiu gritando atrás de Jesus, Jesus tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Quando Jesus parou, o que ele perguntou para Bartimeu? O que ele perguntou? O que você quer que eu te faça? Ele não era cego? Mas ele não teve que falar? Que ele podia falar assim, eu quero ajuda. Eu quero que o Senhor me ajude. Preciso de dinheiro. Ele podia, não podia? O que ele disse? Eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. Por sinal, essa é uma oração que a gente deveria fazer assim, continuamente. Me ajuda a ver, Senhor. Me ajuda a enxergar. Eu não quero ser um cego. Eu não quero ser um cego de entendimento. Me ajuda a ver. Me ajuda a enxergar. Vamos lá. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam. Diga comigo, Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia, eu te dou essa curiosidade, tá? Qual é o menor versículo da Bíblia? Esse aqui, olha lá, ó. Jesus chorou, ponto. Esse é o menor versículo da Bíblia. Amanhã você explora o seu conhecimento, você fala assim, chega lá para os colegas de trabalho e fala assim, você sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Sabe? João 11, 44, sabe o que está escrito? Jesus chorou.
Pelo menos você vai fingir que você é profundo. Agora, por que você acha que foi choro? Todo mundo acha que é só por conta do sofrimento. Não, porque se você ver, mesmo Jesus tendo feito tantas coisas, tantas obras, tantos milagres, ainda havia um alvoroço de incredulidade ao redor. Gigantesco. Então, os judeus disseram, veja como ele o amava. Diga comigo, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido este homem de morrer? Mentirosos, hipócritas. Porque quando ele abriu os olhos do cego, esse povo fez uma CPI, uma investigação profunda. Ficaram revoltados e dizia assim, peraí, você era cego? Não, eu era cego. Mas cego desde nascença? Cego, sim, eu nunca enxerguei. Quem é o pai dele? Quem é a mãe dele? Chama lá. Escuta, isso aqui é seu filho? É, sim, senhor. Ele era cego? É, cego desde nascença. Mas como é que ele está enxergando agora? Não sei, eu sei que é o nosso filho e ele era cego. Como é que ele está enxergando? Mas vem cá. O que aconteceu com você? Olha, Jesus, que eles que chamam de Jesus, orou por mim e... Mas como é que você está enxergando? Não sei, eu sei que eu era cego e agora eu estou enxergando, eu não sei. Os caras estavam revoltados com Jesus, agora os caras estão aqui. Ah, mas se ele abriu o olho do cego, por que ele não impediu que Jesus, que Lázaro, não impediu que Lázaro morresse? Queria só encher o saco, gente. Sabe que tem gente que só gosta de encher o saco? Sim ou não? Sim ou não? Tem gente que gosta só de encher o saco, roubar a paz. Eu não falei para vocês ontem que o testemunho da semana passada, a Jaque recebeu 4 ligações da assistência social por conta do testemunho que ela deu aqui do filho que recebeu o laudo, recebeu alta do tratamento de autismo. E aí diz que nós fomos denunciados, inclusive eu, Maurílio, o bispo, a igreja, incentivando, nós fomos denunciados por acreditar que Jesus cura, restaura, que prospera, que Jesus liberta, que Jesus transforma. O que acha? A pessoa vai bater na porta para falar comigo, o que você acha que ela vai ouvir? Você acha que isso vai alterar alguma coisa? Se você não acredita, o problema é teu. Se você não acredita, não é porque algumas pessoas não acreditam que Jesus cura que eu vou parar de falar de cura e orar por cura. Não é porque algumas pessoas não acreditam que Jesus prospera, que levanta o pequeno, que eu vou deixar de orar pelas pessoas que acreditam que Deus prospera, que Deus faz do pequeno grande. Não é porque você não acredita que Deus restaura qualquer situação, que isso eu vou pela tua fé, eu vou pelo aquilo que eu acredito no Deus da Bíblia. O problema é que as pessoas não acreditam e elas querem te arrastar para o nível delas. E se olha lá o testemunho, em vez das pessoas olhar e dizer assim, vem cá, incrível a tua história, o que você fez? Compartilha comigo. Eu gostaria de saber o que você fez, como você reagiu, que atitude você teve. Não era melhor isso ou não? Não, mas não é possível. Isso não. Está lá no que eu postei lá. Pode olhar lá, você vai ver que alvoroço que virou aqui lá. Ainda está dizendo assim, mas isso não tem cura. Isso não tem cura. Como pode? É verdade. Está a história do cego aí. Como é que é? Você era cego de nascença? Era. Foi indo, o próprio cego pegou para ele. Falou assim, eu sei de um trem, cara. Eu sei que Deus não ouve a pecador. Não, eles falaram, né? Deus não ouve a pecador. Eu falei, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. Vocês estão falando que ele era pecador. Mas agora eu sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Que tom de fé é o seu? Que tom de fé?
38, estou terminando. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta como uma pedra colocada à entrada. Vamos lá em voz alta, diga comigo: tirem a pedra, disse ele. Olha que coisa interessante, né? Disse Marta, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, vamos lá, 1, 2, 3 e... Pai, eu te agradeço pelo quê? Eu te agradeço pelo quê? Mas que ouviste o quê? O que ele tinha feito? Ele está agradecendo pelo quê? Não, gente, tem um princípio poderoso aqui. Eu te agradeço porque me ouviste. Ele já está agradecendo por uma oração que ele nem tinha feito. Ele já está agradecendo por um milagre que ainda nem tinha acontecido. Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido. Antes mesmo de orar, ele já estava agradecendo pelo milagre, pela vitória. Te agradeço por haveres me ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, diga comigo: Lázaro, venha para fora. Chamou pelo nome, oração específica. Gosto sempre de ressaltar, se ele tivesse dito morto, vem para fora, você acha que ia sair quantos lá de dentro? Ia levantar uma meia dúzia de defunto lá. Então ele foi claro: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos, por gentileza. A primeira coisa que nós precisamos entender: isso é muito comum a gente ouvir que se Jesus ia ressuscitar o morto, ele não podia também dizer assim: pedra, role? Podia, gente? Sim ou não? Ele poderia ter dito: pedra, role. Mas ele não disse pedra, role. Ele disse o quê? Disse o quê? Então, essa pedra pode significar muitas coisas para nós. A pedra da incredulidade, a pedra do orgulho. Nós temos a liberdade e o poder de escolha de tirar ou não. Há uma ressurreição esperando para cada um de nós. Sabe o que quer dizer isso? Lázaro teve, diga comigo, uma segunda chance. Todos nós temos uma segunda chance. Lázaro teve uma segunda chance. Lázaro é aquele caso, olha que coisa linda, né? Tem aquelas situações que as pessoas dizem assim: aconteceu porque tinha que acontecer e tal. Você vê, se fosse a hora de Lázaro, Deus não tinha trazido ele de volta. Se fosse a hora de Lázaro, Deus não teria trazido ele de volta. Eu estou falando de Lázaro, parece que eu estou falando sobre cura, né? Mas eu estou falando sobre situações mortas. Eu estou falando sobre tons de fé. Eu estou falando que toda essa leitura que eu fiz com você, todo mundo tinha um tipo de fé ali. E nós precisamos descobrir que tom de fé nós temos.
porque nós queremos desfrutar de plenitude, nós queremos viver a vida, que coisas ressuscite, que haja vida onde não há vida, mas com tom de fé. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado o mês passado, se o Senhor tivesse chegado o ano passado, se o Senhor tivesse, não tem jeito. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, na ressurreição do último dia. Não, eu sou a ressurreição. Presta atenção no que eu estou falando para você. Eu sou a vida que você precisa agora. Eu sou tudo que você precisa agora. Eu sou a ressurreição de agora. Eu não sou a ressurreição do último dia. Eu sou de agora. Isaías 46 diz: eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Quer dizer, o que Deus está dizendo? Eu já sei o final desde o começo. Diga comigo: Deus já sabe o final desde o começo. O meu propósito permanecerá em pé, farei toda a minha vontade. Se Deus fosse o primeiro refúgio, nós vivemos uma era em que as pessoas estão cada vez mais medicadas, quando deveria dizer: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. Nós vivemos a era que as pessoas buscam as soluções fáceis. Quais são as soluções fáceis? Remédios controlados. A maioria dos problemas emocionais, psicológicos poderiam ser resolvidos de forma espiritual, com foco. Uma fé viva em ação, um estilo de vida equilibrado e saudável. Mas muitas vezes a gente não tem fé para isso, mas sai buscando outros subterfúgios, As faixas representam resquícios da morte, resquícios da velha mentalidade, do passado, da antiga fé, roupas da derrota, da religião, os vestígios daquilo que não foi superado. O Senhor ressuscitou, mas o Senhor virou para o povo também e falou assim: tira a faixa dele, tira, deixa ele livre para ir, arranca essas faixas aí que está impedindo ele de seguir normalmente. Nós precisamos entender o que representa essas faixas. Deus nos ressuscita para uma vida nova, mas ainda estamos enrolados em faixas. O Senhor nos ressuscita, nos dá uma segunda chance, diga comigo, mas ainda estamos enrolados. No quê? No quê? O que representa essas faixas? Eu deveria pegar essa segunda chance, essa oportunidade que Ele está me dando para viver essa coisa linda, poderosa. Eu vou viver agora. Ele é a ressurreição agora, Ele é a vida agora. Em nome do Senhor Jesus, não haverá nada morto na minha vida. Vai ressuscitar, meu negócio vai ressuscitar, minha vida vai ressuscitar. Tudo que está morto na minha vida vai ressuscitar. O Senhor é a ressurreição. Eu vou viver essa vida. Nós precisamos começar a orar mais. Não é a fé do Tomé. Eu só acredito se eu ver. Isso é Tomé. Você se tornou um Tomé. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido, porque o Senhor sempre me ouve. Te agradeço pelos milagres que eu viverei. Te agradeço pela restauração, a restituição. Te agradeço, Senhor, pelos meses maravilhosos que estão vindo pela frente.
Te agradeço pela vida abençoada, maravilhosa. Te agradeço pela transformação da minha vida, pela transformação da minha família, pela transformação do meu casamento. Te agradeço pelos negócios, pelos contratos, pelas vendas. Pai, eu te agradeço por me ouvir, porque o Senhor sempre me ouve. O Senhor nunca me deixou sem resposta. Pai, eu te agradeço, meu Deus, pela essa mudança de estação na minha vida, por essa primavera frutífera na minha vida, florida, tudo vai florescer na minha vida. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque não haverá nada morto na minha vida. Eu te agradeço, meu Deus, que não haverá nada destruído na minha vida, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom! Eu te agradeço, Senhor, pelo teu shalom na minha vida, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque eu vou chegar em lugares que eu nunca imaginei. Eu te agradeço, Senhor, porque chegar até aqui já era impossível na minha vida, mas eu cheguei, o Senhor me trouxe até aqui. Então, Pai, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai me levar muito além de onde eu estou. Esse é o tipo de oração. Ai, mas aí está difícil. Ai, mas não sei, viu? Ai, mas que coisa, né? Ai, mas não vai. Ai, eu estou cansado. Ai, eu não. Deus está bem, meu filho. Deus está bem. De vez em quando Deus fala, vamos mudar a fita, vamos rodar para frente. Começa a falar diferente. Começa a orar. Está na hora. Olha o exemplo de Jesus. Nós não somos imitadores de Cristo? Sim ou não? Pai, eu te agradeço. Primeiro ele disse assim, ó: seu irmão vai ressuscitar. Diga assim, vai ressuscitar. O que vai ressuscitar? O que representa esse que vai ressuscitar? A gente vai se envolvendo com o dia a dia, vai se envolvendo com as circunstâncias, vai se envolvendo com o natural, e começa a viver só o natural. E o natural é difícil de viver, viu? Precisa de muita fé para viver o natural. Porque é muito mais difícil. É muito mais difícil. Está na hora de você se levantar. Não só ore aqui na igreja, mas amanhã já. Começa, nada de fé sem obras. Começa, pega o azeite, passa ali na recepção da igreja, pega o azeite ungido. Ore, unge tua casa, unge tua empresa, unge tua equipe, unge a porta, unja, declara, profetiza. Pai, eu te agradeço pelo sucesso desse lugar, te agradeço pela prosperidade desse lugar, te agradeço pelas portas abertas, te agradeço pelas centenas, as dezenas, as centenas, meu Deus, de clientes novos, pessoas novas entrando nesse lugar. Te agradeço, Senhor, te agradeço pela minha promoção, te agradeço por esse final de ano incrível, poderoso Pai, eu te agradeço por tudo mudado, te agradeço porque o Senhor é a ressurreição. Não tem coisa, não haverá coisas mortas na minha vida. O Senhor é a ressurreição, não haverá nada morto. O Senhor é a vida, eu vou viver isso agora. Eu vou viver isso aqui, não vou viver na glória não, vou viver agora, porque o Senhor é a ressurreição agora. Eu vou viver essa vida abençoada agora. Amém? Aprendeu ou não? Então feche seus olhos e fala: Pai, eu te agradeço por me ouvir, porque o Senhor sempre me ouve. Então agora começa a agradecer por tudo que você tem a certeza que vai acontecer na sua vida. Começa a agradecer. Pai, eu te agradeço, Senhor, o Senhor sempre me ouve, o Senhor nunca me deixou sem resposta. Te agradeço, Senhor, pela minha vida restaurada, por tudo aquilo que está morto na minha vida restaurado, por tudo aquilo que hoje não haverá nada morto na minha vida. Pai, eu te agradeço pelo meu crescimento, pela minha prosperidade, te agradeço pelas portas abertas. Pai, eu te agradeço
agradeço. Fala com fé, fala com ousadia. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por viver o melhor tempo da minha vida. Eu te agradeço porque não haverá nada morto na minha vida. Eu te agradeço porque não haverá nada morto. Não haverá nada morto na minha vida. Não haverá nada morto. O Senhor é a ressurreição. O Senhor é a ressurreição. Pai, eu te agradeço pela minha casa transformada. Eu te agradeço pelos meus negócios, meu Deus, os meus negócios crescendo, avançando. Pai, eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço pelos contratos novos. Te agradeço pelas negociações novas. Te agradeço, meu Pai. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Deus, Senhor, pelo melhor final de ano da minha história. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. O Senhor é a ressurreição, o Senhor é a vida. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te agradecer pela vitória da igreja. Pai, eu quero te agradecer pelos milagres na vida da igreja. Pai, eu quero te agradecer pelo crescimento do meu povo. Pai, eu te agradeço, meu Pai, pela prosperidade do meu povo. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço pelas portas abertas. Pai, eu te agradeço por esse povo vencendo. Pai, eu te agradeço por um povo abençoado, por um povo abençoado, por um povo próspero, Pai. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço por um povo vencedor, pelo um povo vitorioso. Pai, eu te agradeço pelo um povo com uma fé viva. Pai, eu como pastor desse povo, eu te agradeço pelo um povo, meu Pai, oh meu Deus, um povo vivo, um povo que te ama, um povo que a fé arde no coração. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por um povo vitorioso, um povo vencedor, um povo, meu Pai, cabeça. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por um povo que vive uma fé inabalável. Pai, eu te agradeço, meu Deus, pelo um povo que é luz, que é sal, por onde passa eles são luz, eles são sal, eles contagiam, eles influenciam, eles impregnam. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço, Senhor, pelos homens, as mulheres de negócios, homens e mulheres empreendedores, homens e mulheres, meu Deus, bem-sucedidos. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pelo crescimento exponencial desse povo, o crescimento exponencial da igreja. Eu te agradeço, meu Deus. Eu te agradeço pelas vendas, pelos contratos, pelas negociações. Eu te agradeço, meu Pai, pelos meses abençoados que nós viveremos. Pai, eu te agradeço. Vai, usa a tua fé, específico, de forma específica. Vai, diga. Manda esse Lázaro sair para fora. Manda esse Lázaro sair para fora. Vai sair. Não haverá nada morto na minha vida. Não haverá nada morto na minha vida. Não haverá nada morto na minha vida. Não haverá nada morto. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pelas boas novas que estão chegando. Eu te agradeço, meu Pai, por uma estação altamente frutífera. Pai, eu te agradeço por uma estação altamente frutífera. Pai, eu te agradeço. Deus se manifestará se clamamos. Deus se manifestará se buscamos. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Aleluia. Se manifesta, Senhor. Se manifesta, Senhor. Vai. Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar na sua vida.
nos seus negócios, na sua casa. Ele vai se manifestar na sua empresa. Ele vai se manifestar. Aleluia. Ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar. Se levante hoje dizendo: eu estou me levantando para um novo tom de fé. Aleluia. Com seus olhos fechados. Hoje pela manhã, quando eu comecei a live, eu trouxe Salmo 37, que diz: confie no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. A confiança é a chave da vitória. Deus nos chama para confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. A confiança no Senhor abre portas que a força humana jamais conseguiria abrir. Quando você descansa em Deus, Ele assume a direção da sua vida. Deleite-se também no Senhor, ou seja, alegre-se, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Alegrar no Senhor muda a sua história. O segredo não é apenas pedir, mas se alegrar em Deus. Quem encontra prazer no Senhor, vê o desejo do seu coração se tornando realidade. O impossível se torna realidade. Diga comigo: o impossível vai se tornar realidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará. A entrega gera milagres. Significa colocar diante dele as suas decisões, preocupações, planos. Quando entregamos, Ele age. O que está nas nossas mãos não fracassa. A Bíblia diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se agrada do seu caminho. Diga profeticamente, diga: Deus vai firmar os meus passos. E diga: Deus vai confirmar os meus passos. A Bíblia diz que mesmo que o justo tropece, não ficará no chão, porque Deus o sustenta, Deus o levanta. Então quer dizer que as quedas não são o seu fim, mas lições que nos impulsionam para um nível maior, para um nível superior. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a mão. O salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Eu declaro Deus firmando os seus passos e confirmando os seus passos. Deus confirmando a obra das suas mãos. Eu declaro Deus te abençoando e preparando para você um futuro de grande provisão, de abundância. Deus honrando a tua fé e transformando a tua entrega, os teus plantios em uma colheita abundante. Eu declaro que Deus te dê visão, direção, revelações, ideias.
Eu declaro em nome do Senhor Jesus que Ele te dê clareza, que Ele abra a tua mente, que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê discernimento. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você encontre favor, que você encontre favor em tudo que você fizer. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, o que é complicado, é difícil para muitos, que você encontre graça, favor e facilidade para fazer. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que nessa transição de estação, você entre nessa estação de bênção, que tudo venha florescer na sua vida, que você encontre graça e favor em cada passo, cada lugar aonde você pisar, que você encontre graça em pessoas, que Deus te favoreça, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você gerando coisas novas, portas novas sendo abertas, negociações, contratos, vendas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que os próximos meses, que faz parte dessa estação nova, sejam meses de crescimento, de abundância, de grande prosperidade na sua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, não haverá nada morto na tua vida, em nome do Senhor Jesus, não haverá nada morto. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, em nome do Senhor Jesus, e aquele que crê, viverá eternamente. Seja abençoado em nome de Jesus. Eu abençoo a obra das tuas mãos, o teu trabalho, os teus negócios, e que você tenha sucesso, que a bênção te acompanhe em nome do Senhor Jesus em tudo. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Diga: Deus, firma e confirma os meus passos. Diga: eu creio nesse futuro poderoso. Diga: minha vida não é definida pelas quedas, mas pela mão que me levanta. E o Senhor é a mão que me levanta. Diga: o Senhor é a mão que me sustenta, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.